Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 12.053 dólares. E hoje meu objetivo será fazer uma atualização técnica e de sentimento do preço. Bitcoin que ontem conseguiu se segurar acima dos 12.000, 12.300 por algumas horas, mas hoje de manhã já teve um dump bem expressivo, perdendo os 12.000 dólares e indo testar os 11.800. A grande dúvida agora é se vamos fazer uma onda 3 para baixo revertendo essa tendência no 4 horas ou se a partir daqui a gente já teve uma correção significativa e o preço vai voltar a subir. Para tentar responder essa pergunta, eu vou fazer uma análise técnica começando no 4 horas e uma análise de sentimento. Vou utilizar aqui o TRDR e alguns indicadores interessantes que eu enxergo aqui para essa análise, o Tensor Charts avançado e relembrar vocês um pouquinho aí do Crypto Fear and Greed Index e o Funding bem rapidamente. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui do 4 horas da BitMEX para relembrar vocês que o Bitcoin continua numa tendência de alta, né? Se a gente traçar, por exemplo, um Fibonacci aqui, a gente pode ver que o preço foi buscar essa região de 0,5, que não coincidentemente era a região onde estão os nossos indicadores, as nossas médias, e também onde está o VPVR, né? O ponto de controle do VPVR. Então, sem dúvidas, esse é um suporte muito grande no 4 horas e é um suporte que enquanto o Bitcoin não perder, a gente não pode considerar ele numa tendência de baixa aqui, ok? Uma tendência de baixa no 4 horas para mim só viria se a gente perdesse essa região ali próxima dos 11.600. Por quê? Porque perdendo essa região, a gente estaria perdendo essa região importantíssima no VPVR, as médias exponenciais, a nuvem de Ishimoku e também essa linha de tendência aqui do nosso triângulo ascendente que foi rompido para cima e agora está retestando aqui o suporte, né? Então, sem dúvidas, para mim, o maior suporte agora é essa região aqui até os 11.600. Se perder, eu vejo problemas, tá? Eu vejo que a partir daí a gente pode testar os 11.000 e se não segurar lá na região dos 10.000 dólares. Em compensação, se a gente for falar de resistência aqui no 4 horas, não existem muitas resistências, né? Vocês podem ver no VPVR que tem muito mais suporte abaixo. Então, assim, pela análise técnica, a gente tem que ficar um pouco mais otimista com o Bitcoin, correto? A resistência que eu olharia aqui era essa região dos 12.500, né, que já se provou uma resistência, e se romper a região dos 13.000 dólares. Não só porque é uma região onde a gente sabe que é uma região psicológica, mas que também estão posicionadas muitas instituições, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, correto? Qual que é o problema aqui? O problema é que, a partir de uma análise de sentimento, e eu vou mostrar uma análise de sentimento desse movimento de queda, vocês vão perceber que a gente ainda está num ponto muito arriscado. A análise de sentimento ainda continua apontando para a gente que essa correção pode não ter terminado. E alguns indicadores vocês já sabem, né? O Crypto Fear and Greed Index, recomendo o vídeo de ontem, se alguém quiser algo um pouco mais detalhado sobre ele, e o Funding. Crypto Fear and Greed continua em extrema ganância, Funding continua aqui verdinho, ok? Então, o que a gente quer ver para pensar em se posicionar no longo prazo? Crypto Fear and Greed voltando pelo menos para neutro, tá? E aqui ficando vermelho, igual ficou nessa região dos 11.500, correto? Enquanto isso não acontecer, posição de longo prazo está fora de cogitação, correto? Isso não quer dizer que não dê para você fazer trades baseados na tendência. Então, se você sabia, né, e pelos nossos indicadores, essa média 34,72 são suporte, você tem sim bons trades para fazer operações aqui para pegar esse possível pullback, ok? E por que eu falo pullback, né? Porque nesse momento eu estou vendo mais indicadores de sentimento, mostrando pra gente que essa correção pode continuar, do que mostrando pra gente que isso já terminou e que agora a gente vai voltar a subir, ok? Vamos lá. Além do Crypto Fear e do Funding que eu já mostrei para vocês, eu quero abordar dois aqui no TRDR bem importantes. Primeiramente, o Long Short Ratio. O Long Short Ratio, investidores, que está em 2. Acima de 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada short no mercado tem mais de 2 longs. Isso é um sinal de que as instituições podem mandar o mercado para baixo para estopar e liquidar essas pessoas em long, tá? Eu sempre falo com vocês que o Long Short Ratio não é um indicador de gatilho, ou seja, eu não vou começar a vender o Bitcoin só porque está elevado o Long Short Ratio, não. Mas ele é um indicador muito mais de posição. E quando a gente entende que tem muitas pessoas do mercado em long, é um sinal de perigo, tá? É um sinal que a gente pode estar entrando num ponto onde a gente não tem boa relação risco-retorno, principalmente pensando no longo prazo, tá? Isso aí pensando numa análise fria do Long Short Ratio e o que são os dados presentes nele. Porém,
Nós sabemos também que o long short ratio pode ser utilizado para muito mais do que essa análise fria, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente poderia utilizar ele para salvar a gente de não entrar nessa bandeira aqui, né? E por que eu digo salvar? Porque pela análise técnica, investidores, vocês sabem, né? Quando a gente está num padrão de alta aqui e a gente tem um padrão de consolidação, uma bandeira como é aqui, ou uma bullish falling wedge, a maior probabilidade é a gente romper para cima. Mas eu quero que vocês fiquem atentos no que estava acontecendo com o nosso indicador de sentimento long short ratio à medida que o preço consolidava caindo nessa bandeira. Vocês conseguem ver que o long short ratio ele dispara? Ele sai aqui do 1.4 e antes do rompimento da bandeira ele já estava lá próximo de 2. Ou seja, se num padrão de continuação para alta, que pela análise técnica a gente tem uma maior probabilidade de romper para cima, muitas pessoas acabam se posicionando nesse padrão, acreditando que o preço vai romper, não é uma surpresa que o preço não rompe. Por quê? Porque as instituições veem que as pessoas se posicionam em long e mandam o mercado para o outro lado. Correto? Para quê? Para estopar e liquidar essas pessoas, elas conseguem fazer isso, né? A grande dúvida agora é, será que elas já estoparam e liquidaram todo mundo que elas queriam, ou a gente ainda vai ter mais uma onda aqui? Caras, por esse indicador de sentimento aqui do long short ratio, eu acho que a situação não é boa, tá? Ele tá mostrando pra gente um rompimento confirmado para baixo. Por quê? Porque a gente rompe e o long short ratio sobe. Isso não é um bom sinal. É mais um indicador aí que deixa essa situação do Bitcoin, mesmo por uma análise técnica boa, um pouco mais complicada pela análise de sentimento, ok? Mas vamos lá, analisando esse curto prazo aqui, eu posso ver pontos onde o preço não pode perder, tá bom? Vamos lá. Caras, o preço está claramente aqui formando um padrão de continuação da baixa, né? Eu até estava desenhando hoje mais cedo esse triângulo ascendente, mas como a gente não tem volume no rompimento, para mim passa a fazer mais sentido essa bearish rising wedge. Correto? Então, nesse momento aqui, que eu estaria de olho? Para um rompimento dessa bearish rising wedge, que na verdade está quase acontecendo aqui, né? E também rompimentos de suporte importantes. Onde estão esses suportes, caras? Esses suportes aqui, para mim, eles estão um pouquinho abaixo dos 12 mil dólares, tá? Tá um pouco diferente aí a Binance em USDT e a BitMEX. Então, fiquem atentos, essa região aí, um pouquinho abaixo dos 12 mil dólares, tá? Então, eu ficaria de olho nessa região aqui dos 11.980 na Binance, deve ser um pouquinho mais abaixo na BitMEX. Se romper isso aqui, deve ser uma confluência aqui, que o preço deve continuar essa queda, quem sabe para testar esse fundo ali nos 11.800, tá? Beleza, falando agora de algumas zonas de resistência que a gente pode ter no curto prazo. Para isso, o que eu fiz aqui? Tracei um Fibonacci lá do topo até o fundo e consigo enxergar que a gente já testou essa região de 0,382, que não coincidentemente está na região das nossas médias no 15 minutos, né? E eu vejo aqui uma zona bem importante até essa região aqui, ó, dos 12.250, tá? Se o Bitcoin conseguir ultrapassar os 12.250, é um forte indício que a gente pode continuar na tendência de alta e que essa correção aí foi o suficiente. Beleza? Então, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem sim oportunidades de operação entre esse 0,382 e o 0,618 de short. Se romper para cima, caras, seria um sinal muito forte de força do preço e que a gente deve continuar essa alta. Correto? Analisando aqui também se a gente tem alguma confluência com onde as instituições estão colocando as ordens. E eu vejo que sim, né? Vocês conseguem ver que essa região aqui dos 12.200 tem bastante ordem aqui? 12.200, 12.230 é uma região importante, então fica de olho. Se ultrapassar os 12.250 é sinal que deve testar o topo, quem sabe até formar novas máximas, ok? Em compensação, o que eu vejo aqui nos suportes? Eu não vejo tanto suporte próximo ao preço, né? Os maiores suportes que eu vejo aqui estão nessa região a partir dos 11.750, né? Então, o que eu ficaria de olho aqui? Quem sabe para uma acumulação, se o preço ir rapidamente perder os 11.800, captar essa liquidez entre os 11.750 e os 11.600. Pode ser possíveis zonas de acumulação, igual essas zonas acima são zonas de distribuição. Correto, investidores? Então, assim, nesse momento eu ficaria de olho para essa possível armadilha que a gente pode ter abaixo desses 11.800, uma possível zona de acumulação.
E assim, pensar em longs agora, para mim não faz tanto sentido, porque a gente claramente está vendo uma predominância maior de pessoas tentando shortar aqui em zonas mais próximas ao preço do que tentando fazer long. Outro indicador que a gente pode analisar aqui no TRDR, que mostra basicamente essa mesma interpretação que eu tive no Tensor Charts, é este aqui que está plotado na sua tela, que é o Order Book Depth Overlay Aggregation. O que esse indicador mostra? Ele mostra, de acordo com zonas do preço, onde a gente está mais carregado. Ou seja, se está vermelhinho aqui, quer dizer que tem mais pessoas tentando vender nessa porcentagem do preço. Aqui no caso, a primeira é 0 a 1%. Na segunda, que a gente vê também predominância de venda, é de 1 a 2,5%. Aqui abaixo, como você pode ver, a gente já consegue ver predominâncias dos 2,5 até os 5 e dos 5 até os 10. Então, qual é a interpretação aqui? No curto prazo, estão tentando fazer o preço cair e para as zonas de suporte um pouco mais abaixo, ali nos 11.600, né, que a gente conseguiu ver aqui, tem mais pessoas tentando comprar, ok? Então, realmente, nesse momento, o mais importante para o Bitcoin é romper essa região do curto prazo, que está todo mundo tentando vender ali em 12.250, e em relação aos compradores, eles precisam manter essa região, precisam continuar em controle dessa região aqui mais distante dos 11.600, tá? Essas são as regiões que eu ficaria de olho neste momento. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até a próxima.